Boa tarde, aqui estamos novamente para um novo podcast sobre alguns aspectos da vida pastoral, da unidade pastoral. Hoje vamos falar sobre a adoração eucarística, que é o centro, digamos assim, é o que unifica toda a atividade pastoral nesta unidade. E tenho aqui duas convidadas que estão na organização desta adoração eucarística, deste trabalho na paróquia, que não é bem um trabalho, é uma graça que fazemos. Então peço à Isabel que se apresente. Eu sou Isabel Pires, pertenço à paróquia de São João Batista e faço a coordenação desde o início, 2012, portanto, há 13 anos. Outra pessoa é a Rosa, que está aqui do meu lado esquerdo. Eu sou Rosa Canelas, faço a coordenação no período da manhã, em São José, e estou desde 2018, que foi quando começámos. A adoração eucarística é de facto aquilo que faz a unidade de tudo o resto, porque a Igreja é do Senhor e na adoração eucarística nós testemunhamos que o Senhor é o centro da vida da Igreja. Pomos-nos diante dele, adorando, prostrando-nos diante dele como a criatura diante do Criador. No fundo, tentando pôr em prática aquilo que o Papa João Paulo II dizia na Novo Millennium Ineunte, que a Igreja, no seu trabalho apostólico, deve pôr em prática o primado da graça. Antes de tudo, a graça de Deus. A Igreja vive da graça de Deus. É porque, por mais que trabalhemos, se não for o Senhor da Messe a fazer frutificar, podemos correr em vão, como nos dizia o Evangelho no domingo passado, em que os discípulos tinham pescado toda a noite, mas não tinham encontrado nada. Mas depois, por mandato do Senhor, quando obedeceram ao Senhor, vieram abundante peixe para a glória de Deus. Pois a adoração eucarística é convidar os cristãos a porem-se diante de Deus, orando pela Igreja, pelas suas atividades, também por eles mesmos, pelo mundo, para que sejamos uma presença contínua diante do Senhor, adorando, se possível, noite e dia. E assim, agora passo à Isabel e pergunto também, primeiro, quanto tempo de adoração se faz em São João Batista, como é que tudo começou? Neste momento temos à volta de 70 horas de adoração semanais. No início, isto em 2012, começámos só pela quinta-feira, das 8 da manhã às 23. Depois acrescentámos também a quarta e a noite de quarta para quinta, ou seja, começávamos às 8 da manhã de quarta e íamos até às 23 de quinta. Entretanto, tivemos formação de um missionário, francês, missionário de adoração eucarística. Então apareceram mais adoradores e começámos também com a terça. Portanto, tínhamos terça, quarta e quinta. Entretanto, acho que veio a pandemia, talvez, e tivemos que suspender. Mesmo assim, nunca deixámos de fazer adoração eucarística, porque fazíamos online. Havia também adoradores escalados, mesmo durante a pandemia. Atualmente faz-se segunda, terça, quarta e quinta e também a noite de quarta para quinta. Portanto, são 4 dias e uma noite inteira. O que é de facto já obra. São 140 adoradores que digamos assim, numa cadeia ininterrupta, estão diante do Senhor em nome de todos. Chegámos a ter 2 noites. Chegámos a ter 2 noites, exatamente. Entretanto, em São José, 6 anos mais tarde, portanto, eu vim como pároco de São José no ano de 2017, lançámos depois também a adoração eucarística. E foi quando veio cá um missionário, houve uma grande, enorme adesão, de tal forma que eu pensei que se calhar íamos pôr a adoração eucarística perpétua, isto é, todos os dias e todas as horas,
E começámos a fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Segunda a sábado e tínhamos 3 noites nesse início. Sim. Depois, o sábado começou a ser muito complicado, também reduzimos uma noite e aquilo foi andando até que apareceu a pandemia, tivemos que, inicialmente passámos a adoração para a igreja, porque a capela de adoração aqui é muito pequenina, e então passámos para a igreja. Depois também acabámos por fazer online, e quando retomamos, não temos conseguido mais do que 3 dias, fazemos terça, quarta e quinta, mas não fazemos noite, fazemos desde as 9 da manhã até às 23. De qualquer maneira, é muito bom, porque passámos de, às vezes, ter 1 hora de adoração eucarística, em São José já se fazia à sexta-feira. Uma vez por mês. Uma vez por mês, mas agora de facto, permite a muita gente, porque nós falamos de 120 ou 130 adoradores que se revezam de hora a hora, mas temos de pensar que estes são aqueles que estão comprometidos para estar ali em nome dos outros e para que outros possam passar sem ter compromisso nenhum, porque passam por lá todos os dias, por aquela capela, está lá sempre gente que passa sabendo que está ali o Santíssimo com adoradores e, portanto, permite a muita gente que não tem um compromisso de estar ali 1 hora, de estar ali diante do Senhor e, portanto, a Igreja como um local onde as pessoas podem vir à fonte da vida, adorar. Tem sido para muita gente uma fonte de facto de crescimento também espiritual. Não sei, Isabel, se tem também tido esse feedback das pessoas e até algum testemunho das pessoas que têm ouvido com esta adoração. Sim, há pessoas que às vezes testemunham benefícios e coisas extraordinárias. Estou-me a lembrar de uma senhora que faz de noite desde o início e trabalha por turnos, já fez várias horas, neste momento está a fazer já de quase de madrugada, e ela disse, eu acho que não sou capaz, não era capaz de fazer a adoração naquele horário e depois ir trabalhar no dia seguinte e correr bem, sem sono. Sim, temos de facto, temos visto vários testemunhos de pessoas que fazem com grande generosidade, mas fazem-no porque parece que estamos a pensar na mesma pessoa, que diz que não lhe custa nada fazer aquilo, a alegria com que o faz, com que sai do trabalho quase a correr para estar diante do Senhor, comove-nos para vermos o amor de tanta gente para com o Senhor. A Igreja vive disto, vive deste amor, e eu estou certo que a nossa unidade pastoral beneficia misteriosamente muito mais do que podemos ver que não é, mas que de facto muita coisa só se verá mais tarde, que vem desta adoração eucarística. É verdade que precisamos de animar cada vez mais os adoradores eucarísticos para compreenderem a graça que estão a viver e por isso, além disto, temos ainda um encontro mensal com todos os adoradores ao domingo para termos 1 hora juntos. Então, uma vez por mês, 1 hora, louvamos, adoramos o Senhor com cânticos, com louvor, com a bênção do Santíssimo, porque a adoração é feita silenciosamente e praticamente 1 ou 2 pessoas naquela hora, além das outras pessoas que se podem juntar depois, a certas horas, que vêm ali para estar em oração. Mas é sempre em silêncio, as pessoas estão em silêncio diante do Senhor. Mas, nesta hora, 1 vez por mês, em que se juntam grande parte dos adoradores, é sempre 1 hora bela, de louvor, de adoração a esse Deus com quem nos vamos familiarizando na adoração. Penso que, não sendo um trabalho, porque estar com o Senhor não é trabalho, é crescer no amor com Ele, estar ali diante dEle como criaturas diante do Criador, como filhos diante do Pai, de facto é daí que vem toda a força, quase todo o gás para o nosso trabalho pastoral. Não sei, Rosa, que se aqui em São José nós temos muitos adoradores já com alguma idade.
Alguns deles não são propriamente aqui desta zona. Sim. Chegam a vir de fora de Coimbra, vêm de caminhonete, saem de casa às vezes 3 horas antes para terem a certeza que chegam aqui a horas. E são realmente pessoas que raramente faltam. Sim, conheço também, lembro agora que há uma pessoa aqui em São José que vive em Cantanhede e que vem todas as semanas, àquela hora nunca falta, porque às vezes vem falar comigo e diz, eu estive na adoração e vim de Cantanhede, como faço todas as semanas, e eu admiro-me também, de facto, vem de longe. Temos até uma senhora que vem da Figueira, temos outros que vêm de Ceira e de São Martinho, portanto, muita gente que vem de fora, que não é propriamente aqui desta zona, e que vem aqui fazer adoração. Pois, mas isso também acontece connosco. Sim. Porque o bairro é gente nova, o bairro, não é? Portela, e a maioria das pessoas vão só com o fim de fazer adoração também. Mas vemos também gente nova, também jovens, casais jovens, tanto numa paróquia como outra. Sim, aqui mais à noite, mais à noite, no turno da noite. Porque o turno da manhã e da tarde é com pessoas com mais idade. Sim. No intervalo entre um adorador e o seguinte, há uma oração comum, que eles rezam em comum, também para se unirem às grandes preces da Igreja e também da paróquia, assim todos juntos permanecem com algumas intenções, intercessões comuns, também há algo que faz de facto esse elo e que ajuda. De facto, penso que é muito importante a adoração eucarística por isto mesmo, para que se perceba, se perguntasse aqui que alguém que viesse à paróquia, porque é que estão aqui tanto tempo diante da hóstia consagrada? E talvez pudessem perceber que a Igreja existe e este é o centro da nossa vida, é Jesus Cristo. A Igreja existe por causa de Jesus Cristo. E nós pomos diante dele, adorando, que é aquilo que um dia faremos no céu. Como diz o livro do Apocalipse e como dizem outros livros da Bíblia, nós estaremos diante do Senhor, diante do Cordeiro imolado, adorando sem cessar, cantando Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Quando reconhecemos diante de quem estamos, esse tempo passa depressa. Claro, o interesse é que haja sempre mais gente que adore, para que não sejam só 3 ou 4 dias, mas possa ser continuamente, que possa haver continuamente gente diante do Senhor adorando. Se mais gente, Isabel, quisesse inscrever-se para termos mais pessoas e podermos ter mais adoradores, o que é que poderia fazer para se inscrever? Pronto, o meu telefone está na paróquia, num placar, também está no site da unidade pastoral e também através da secretaria, ou através de um outro adorador que esteja na paróquia. Uma pessoa vai casualmente e poderá dirigir-se a um dos adoradores que estão e dão-lhe o contacto. E entram em contacto comigo, basta depois passar o meu número. E Rosa, como é que... Aqui as pessoas podem ir à secretaria, inscrever-se. Nós também tentámos já num daqueles encontros dos adoradores, que nós sempre relembramos os adoradores que vai haver o encontro, e então nós muitas vezes pedimos que tragam um amigo. Assim pode ser que um amigo depois também queira aderir à adoração, e isso temos feito algumas vezes. Antes de comprometer, e se quiser vir um dia experimentar, venha 1 hora à adoração durante o dia ou durante a noite. Em São João Batista temos a noite de quarta para quinta, mas em São José temos a terça, a quarta e a quinta todo dia. Experimente estar ali 1 hora, a sós, com o Senhor, com o nosso amigo, aquele que nos ama, aquele que nos chama: vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Estar com o Senhor, às vezes num dia de cansaço, estar com o Senhor talvez um dia em que andemos um bocado nervosos, um bocado alterados. Chegamos ali, depositamos os nossos fardos diante do Senhor, e é Ele que está ali e que me dirá: vem aqui, senta-te aqui ao pé de mim, descansa em mim,
e encontraremos a paz e depois então compreenderemos que vale a pena tirar uma hora por semana para estar ali com o Senhor, adorando, porque Ele é o Rei dos céus, é o Rei das nossas vidas e do nosso coração, e Ele merece toda a adoração, todo o louvor, toda a glória. Merece que a gente lhe dê tempo, porque só quando lhe damos tempo Ele pode entrar nas nossas almas e pode transformar a nossa vida. A adoração pode transformar vidas. Quando de facto nós nos pomos diante dele, vale a pena. E então percebemos não só o importante que isso é para mim, mas como também isso é um serviço que eu presto à comunidade. De facto, os adoradores não só têm uma hora em que eles adoram o Senhor por semana, mas também ao mesmo tempo prestam um serviço à comunidade, porque eles existem, por causa desse serviço, permitem a toda a comunidade que não pode ou que não tem ainda a disposição para isso, poder passar quando pode, quando querem, à hora que querem, para estar com o Senhor. E esse é um serviço orante a toda a comunidade. De facto, estou convencido que a adoração é uma das grandes organizações da paróquia que, digamos assim, enche de luz todo o resto, fecunda todo o resto da sementeira. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas, porque é inútil, diz o Salmo da Bíblia, é inútil levantar-vos pela noite dentro para comer o pão de um trabalho duro, porque ele dá aos seus amigos até durante o sono. Por isso, diz o povo, vale mais a quem Deus ajuda, de quem é muito madruga. Estar com Ele torna fecunda a nossa vida. Pois bem, agradecemos à Isabel e à Rosa o terem vindo a este programa, dar também o seu testemunho e, ao mesmo tempo, agradecer-lhes o trabalho que fazem, porque é um trabalho extraordinário de organização, porque isto ainda é muita gente, e organizar tudo, porque de vez em quando temos que pensar que há uma pessoa que precisa ir ao médico, há uma pessoa que não pode vir, onde é que socorre, ligam para elas, tem que ser substituída por alguém, e lá anda a Isabel, ou lá anda a Rosa, a trabalhar para ver que encontram alguém que a substitua, para que a cadeia nunca fique incompleta e haja sempre alguém. Por isso, obrigado pelo vosso trabalho, obrigado por estarem aqui também neste programa. Então, despedimos assim. Daqui a uma semana estaremos cá em novo programa e iremos apresentando a nossa unidade pastoral ou com outros temas que formos vendo bons para partilhar convosco. Então, boa tarde a todos e até à semana.